Bom, então, na aula passada, a gente começou a falar dos métodos objetivos de desempate. O que são esses métodos objetivos de desempate? Utilizam as informações do modelo. Eles utilizam informações que estão dentro dos próprios dados, né? Informações que estão dentro do próprio modelo. Eles não exigem informações externas para poder fazer essa discriminação entre as variáveis. E por que existe tanto empate no DEL? Por que no DEL empata tanto? Por que Isso, ela é muito permissiva na hora de dar os pesos para cada DMU. Mas ela dá o peso mais vantajoso para cada unidade de desempenho, para cada DMU. Quais os métodos que a gente viu no passado? Supereficiência. Fronteira invertida. Avaliação cruzada. Então, viu esses três métodos. Então, vamos retomar então, aqui os desempates. O que é a supereficiência? Aquele que você tira o que está errado. Isso. Eu rodo dela normalmente, só que a restrição da unidade que está sendo analisada eu tiro fora. Eu apago. Aquela restrição que limita a eficiência dela a 1, eu apago. Logo, na hora que eu rodo a supereficiência, a eficiência vai poder ser maior que 1. Então, esse é o princípio da supereficiência. Que é isso aqui, né? Eu tenho uma restrição para cada unidade, menos para a unidade de análise. Para todo K, menos para a unidade 0, que é aquela que está sendo utilizada. Então, é igualzinho o modelo ideia padrão, pode ser o CCR ou BCC, só que eu tiro a restrição da unidade que está sendo analisada. Então, isso foi muito utilizado para desempate, inicialmente, só que hoje em dia ele é mais utilizado para identificar o outlier e para ter uma ideia do quanto a eficiência de uma unidade é estável, né, da estabilidade da eficiência. Então, hoje, para desempate, já não é mais tão utilizado. E aqui a forma dos multiplicadores, né? Eu não incluo na somatória a unidade que está sendo analisada. Então, é como se eu retirasse a variável lambda da unidade que está sendo analisada. Então, é aquela coisa, dual primal, uma restrição no primal equivale a uma variável no dual. Então, aqui no primal eu retiro uma restrição, aqui no primal eu retiro uma variável, que é o lambda da própria variável que está sendo analisada. E aí a eficiência dela vai poder ser maior que 1. Fronteira invertida, o que é? Você troca inputs, outputs e roda. Aí, o que vai dar o resultado quando eu faço isso? Como é que eu interpreto esse resultado? Do mesmo jeito que eu interpreto o padrão? É o contrário, são as piores práticas. Né? Então, quanto mais próximo de 1, pior. Porque mais próximo da fronteira das piores práticas. Quanto mais longe da fronteira, quanto mais próximo de 0, melhor. Então, lembrar que é um método que que a versão final dela foi feita aqui lá pelo pessoal do Rio de Janeiro. Né? É um método brasileiro, inspirado numa ideia no japonês, que bolou essa questão de inverter inputs e outputs. E aí aqui eu tenho as fronteiras, né? Que é a fronteira clássica. E aí quando eu inverto inputs e outputs, se forma a fronteira das piores práticas, a fronteira invertida. Então, quem está na fronteira invertida é mais ineficiente. Quem está quanto mais longe você estiver da fronteira invertida, melhor. Então, aí o pessoal lá do Rio bolou esse tal do índice composto, que é pegar o resultado da eficiência padrão e 1 menos o resultado da eficiência invertida, 1 menos o resultado da fronteira invertida. Porque aquela que pode falar isso. A fronteira invertida e o primeiro, que é de tirar a restrição, não levam o mesmo resultado, porque a hora que você inverte a fronteira, você limita a 1 ou ao contrário, aí você deixa livre os menos eficientes. O outro você deixa livre para eles irem acima da fronteira. Então, lá você deixa
você bota a fronteira no limite inverso, ou seja, os menos eficientes. Então é a mesma coisa, você deixa livre os menos eficientes para as piores práticas. Nem sempre vai ser igual, mas em tese é para dar resultados parecidos, né? Mas, porque aqui é uma outra lógica, né? Aqui, por exemplo, se fosse a fronteira, a supereficiência, essa unidade aqui que está na fronteira, que tem eficiência igual a 1, se criar aqui uma fronteira e ela estaria de fora, poderia estar acima dessa fronteira. Então ela teria uma eficiência maior que 1. Então, na hora que você vem e limita aqui na fronteira invertida, aquela unidade que estava limitada pela fronteira clássica fica livre para ir para lá, para ir para menos. Mas a ideia da fronteira invertida é pegar os dois pontos de vista e fazer uma média, né? Então, tanto o desempenho da clássica quanto o desempenho da invertida. Mas acho que no invertido o problema ele não vai jogar para lá, ele vai tentar trazer para a fronteira, né, invertido, não é? Sim. O problema. Ele vai. No caso, ele vai dar. Porque a fronteira padrão ele vai dar os preços mais vantajosos para aproximar ao máximo cada unidade da fronteira. A fronteira invertida é o contrário. Quer dizer, ele vai dar os preços menos vantajosos, porque ele vai tentar aproximar ao máximo as DMUs da fronteira. Ou seja, que acaba que, mesmo não tendo a restrição, ela vai um vetor puxando para cá. Então leva dois pontos de vista aqui, né? O primeiro ponto de vista, qual é a situação que mais favorece a DMU? Aí eu olho aqui para a fronteira clássica. Aí outro ponto de vista, qual é a situação em termos de pesos que mais desfavorece as DMUs? Aí é o que vai me dar a fronteira invertida. Quer dizer, os pesos menos vantajosos, a situação menos vantajosa possível. Então, a ideia do índice composto é pegar esses dois pontos de vista e usar para desempatar. Fazer uma média. Eu posso ter um alfa aqui que é um peso, né, que geralmente dá pesos iguais para os dois, né, você pega simplesmente os dois e faz uma média, mas em tese eu posso colocar um peso aqui. Então geralmente você adota alfa igual a meio, né, 50% para cada índice. A gente fez um exemplinho. E a variação cruzada, o que é? Cada DMU para tudo. Isso. Eu pego o peso de cada DMU que eu calculei em cada DMU e uso esses pesos para calcular a eficiência de todas as unidades. Então, também foi um método mais antigo. Então, eu construo uma matriz de cruzamento entre preços. Então, aqui, por exemplo, eu rodo o DE normal, eu tenho esse resultado aqui de eficiência e tenho esses pesos. Aí eu vou usar o peso do A para calcular a eficiência do A, do B, do C, do D, do E. Eu vou usar o peso do B para calcular a eficiência do A, do B, do C, do D, do E. Então eu vou usar todos os pesos para calcular a eficiência de todas as unidades. Lembrar que a eficiência eu calculo por aqui, né? É a somatória a combinação linear dos outputs dividido pela combinação linear dos inputs. Então eu pego aqueles pesos do DE e uso para calcular todas as eficiências. Aí eu chego nessa matriz aqui. Quer dizer, a eficiência de todas as unidades calculada com o peso de cada uma. O que está na diagonal aqui é o próprio resultado do DE, né, que é a eficiência da unidade calculada com o seu próprio peso. E logo o que está na diagonal principal vai ser o maior valor, porque é o peso que maximiza. Né? Então, a ideia é a seguinte, o quanto, quando eu testo outros conjuntos de pesos, o quanto a eficiência fica estável, o quanto ela não muda. Então a ideia da variação cruzada é fazer uma média entre essas eficiências calculadas com os diferentes conjuntos de pesos. E aí usar isso para desempate. Então, por exemplo, essa aqui que era eficiente, que tinha eficiência de 1, a hora que eu testo vários conjuntos de pesos e faço uma média, a eficiência dela cai para 0,89. Já essa aqui, que tinha eficiência de 1 também, ela muda um pouco quando eu testo outros conjuntos de peso. Então ela fica eficiente para vários conjuntos de peso. Então, numa média, caiu para 0,98. Então, essa é a ideia da avaliação cruzada, fazer esse cruzamento entre os pesos. Só que tem o problema dos múltiplos pesos, né? Que existem múltiplos pesos
torna uma unidade eficiente. Então, eu tenho múltiplas soluções. E aí, se eu não fizer nada, o método fica impossível de ser replicado. Porque cada pessoa vai chegar numa solução diferente, e aí o resultado da avaliação cruzada vai ser diferente. Então, eu preciso de um segundo estágio. Eu preciso achar os pesos que... eu preciso achar um conjunto de pesos único. Então, eu preciso usar algum critério para achar esse conjunto de pesos único. E aí eu tenho uma penca de modelos para fazer isso, uma penca de unidades. Eu tenho esses modelos benevolentes, agressivos. Eu tenho esse modelo Maximin. Então, eu apresentei para vocês o Maximin. Né? Quer dizer, maximizar a menor contribuição. Então, eu pego os modelos eu calculo o DEA primeiro, aí eu jogo nesse modelo aqui, onde eu maximizo a menor contribuição, e aí eu chego no conjunto de pesos único, né, no conjunto de pesos único para todas as unidades. E aí sim, aqui estão os pesos únicos, que são diferentes daquele. Para as eficientes, para as ineficientes, eles vão ser geralmente iguais. Apesar de existir a possibilidade de ter uma diferença, geralmente não existe. Mas para as unidades eficientes, eu tenho múltiplos pesos que satisfazem. Mas se eu usar esse segundo estágio, eu vou conseguir um conjunto de pesos único. Aí todo mundo que replicar vai chegar nesses mesmos pesos. E aí eu faço a avaliação cruzada. Então, dá para ver que tem pequenas diferenças aqui, né? Mas que... Só para ver como tem múltiplos pesos, né? Esse aqui que é eficiente, ele continua eficiente com um monte de peso, né? Então, todas essas aqui são possíveis soluções para a unidade H. Então, são pesos que satisfazem e que levam ela na fronteira. Então, eu preciso de um conjunto de pesos que seja único para poder fazer essa avaliação cruzada. Então, essa é a ideia da avaliação cruzada. Uma das coisas que se inventaram, e aqui eu já não falei ela passada, né, já é assunto novo, que o pessoal lá da avaliação cruzada inventou foi esse índice Maverick. Esse índice é o seguinte: você pega o resultado da DEA padrão, faz menos o resultado da avaliação cruzada, aquela média da avaliação cruzada, e divide pela avaliação cruzada. Eles chamam isso de índice Maverick. O que isso mede? Mede o quanto que esse índice, o resultado que foi dado com a eficiência padrão é confiável. Então, quanto mais esse valor aqui se afastar da média, maior a chance do peso atribuído pela DEA ter sido irreal, ter sido um peso que não se encontra na prática, então o peso não confiável. Então se usa esse índice também para fazer isso, para ver o nível de estabilidade da eficiência dada pelo DEA. Porque quanto mais essa média se aproximar desse valor, quer dizer, mais estável é mais estável é a unidade, né? Menos ela varia com os pesos. Essa é a ideia. Bom, limitações da avaliação cruzada. Ao contrário da fronteira invertida e da supereficiência, era um método mais trabalhoso. Porque além de eu ter que montar toda aquela matriz, que o Excel faz isso fácil, mas o principal problema é justamente eu ter que usar dois estágios. Eu tenho que rodar o DEA primeiro, depois eu tenho que usar o resultado do DEA para achar o conjunto de pesos único. Então, eu preciso rodar duas vezes o modelo para chegar nesse conjunto de pesos único para fazer a avaliação cruzada. Então, é um método trabalhoso. Então, e também é um método, assim, como eu tenho diferentes métodos para poder usar no segundo estágio, por diferentes perspectivas, né, o resultado também vai mudar dependendo do que eu usar no segundo estágio. Costuma mudar pouco, mas pode mudar. Então, e também não existe nenhum critério para decidir qual método usar no segundo estágio. Para usar por qual método eu vou achar esse conjunto de pesos únicos. Aí tem esse artigo que depois eu passo para vocês, né, mas ele fez uma revisão
de todos os métodos possíveis para se usar no segundo estágio. Então, diferentes abordagens. Então, tem vários lá que você pode utilizar. O que eu apresentei para vocês foi só um. Aí, a avaliação cruzada, tem até um artigo recente do pessoal lá do Rio, né, dos Soares de Mello, um artigo de 2013, que ele falou que ele estudou essa questão da eficiência negativa. Então, quando eu uso o modelo BCC orientado ao input, às vezes o resultado da avaliação cruzada pode produzir algumas eficiências negativas. Porque eu tenho aquela questão do W lá, e o W, a hora que eu jogo aquele W em outras unidades, isso pode produzir eficiências negativas. Então, isso inviabiliza a utilização da avaliação cruzada, às vezes, por um modelo BCC. Então, esse é um outro problema que se enfrenta na avaliação cruzada. Bom, o último método de desempate objetivo, que foi justamente o tema do artigo, né? Por isso que eu resolvi antecipar a primeira parte teórica e depois falar do artigo, foi essa questão do índice triplo. Então, a aula passada não passou. Não passou a lista. Por isso que, então, eu vou deixar... Eu vou passar a lista de novo, tá, gente? Então, o que é o índice triplo, né? E da onde que ele nasceu? É um método, como eu falei para vocês na aula passada, que ainda não tem grande replicação. Na realidade, ele foi num trabalho do ano passado, foi esse que vocês leram. Eu já usei em outros trabalhos, que publicou também, mas ninguém ainda replicou esse método. Talvez não replique, talvez replique. Mas ele tem uma ideia por trás e, assim, que, de certa forma, ele resume essa questão dos índices de desempate. Né? Para que ele serve e qual a ideia por trás deles. A ideia é o seguinte: é construir um índice baseado em 3 dimensões de análise. Por que desempatar com 3 dimensões? A ideia é o seguinte: o DEB tinha um problema, que era como calcular a eficiência de unidades que utilizam inputs e outputs diferentes. Para esse problema foi dada uma solução. Que solução foi essa? Vamos transformar esse problema em um problema de maximização e achar os pesos mais vantajosos que eu posso dar para cada input e para cada output. E aí todo mundo vai estar sobre as mesmas condições e eu vou poder fazer uma análise comparativa. Então essa foi a ideia do Charles Cope e Rhodes lá em 1978. Mas essa ideia dele foi boa? Por que lá atrás, em 1978, eles não falaram o seguinte: vamos calcular os pesos menos vantajosos para cada unidade. E aí todo mundo vai estar sobre a mesma base de comparação também. Não poderia ser uma outra solução? Poderia. E vamos olhar diferente, então. Vamos ver os pesos que maximizam todas as unidades, vamos fazer um cruzamento entre eles. Isso vai me permitir chegar à melhor solução. Também não poderia ser uma outra solução? Poderia. Então, a ideia é que eu tenho diferentes pontos de vista para calcular a eficiência, diferentes caminhos. E cada método de desempate é um caminho. Em tese, nenhum caminho é melhor do que o outro por si só. Né? Todos são possíveis caminhos. Então, por que não juntar tudo? Por que não agregar todos esses caminhos no mesmo índice? Então, essa foi a ideia. Essa foi uma das primeiras ideias. Né? Então, que o modelo deve ser analisado sobre múltiplas dimensões. Quer dizer que se eu considerar pontos de vista diferentes, eu vou chegar em resultados mais confiáveis do que se eu analisar sobre um ponto de vista só. Seja sobre os pontos de vista, seja sobre o peso mais vantajoso, seja sobre... Essa é a ideia também por trás do índice composto lá do pessoal do Rio, né? De olhar pontos de vista diferentes.
Então esse índice triplo nada mais é que um refinamento daquela ideia, né, de ter um composto de diferentes pontos de vista. E aí a ideia é agregar múltiplas dimensões, quer dizer, agregar eficiência quando se olha para os pesos mais vantajosos, que é a ideia padrão, quando se olha os pesos menos vantajosos, que é a ideia que é a fronteira invertida, e olhar os pesos mais vantajosos das outras unidades, para poder fazer esse cruzamento, que é a variação cruzada. Então, pegar esses 3 pontos de vista e agregar num índice só. E a outra ideia foi usar a média geométrica. Por que média geométrica? A média geométrica, ela tem como característica punir discrepâncias entre os valores. Então, quanto mais eu tiver um ponto de vista só que se destaca muito acima dos outros e os outros estão ruins, a média geométrica vai punir isso. Então, a média geométrica, isso é uma coisa que eu descobri estudando índices de sociais, né, que era o tema da minha tese, é amplamente utilizada em índices sociais. Inclusive o IDH hoje é calculado como uma média geométrica, justamente porque ela tem essa característica de punir discrepâncias e de eu não poder compensar um ponto de vista sacrificando o outro. Quer dizer, eu chamo isso em economia de substitutos perfeitos, né? Quando eu posso substituir totalmente um índice pelo outro. Na média geométrica eu já não tenho mais substitutos perfeitos, porque se um dos índices for a 0, por exemplo, a média geométrica vai ser 0. Não importa que esse aqui seja 1 e esse aqui seja 1. Então, ele pune as discrepâncias. Então, eu também propus usar a média geométrica para agregar esses índices. Então, eu vou ter diferentes índices que eu vou agregar. Primeiro, o índice padrão. O índice padrão é o resultado da ideia normal. O índice padrão na avaliação cruzada, ele é um dos índices pelos quais eu extraio a média. Então, eu pego a eficiência calculada com todos os pesos, somo e calculo a média. E o resultado do padrão está lá. A ideia pelo índice triplo é dar um peso especial para esse índice. Então ele vai estar fora da avaliação cruzada. Ele vai ser uma dimensão especial. O índice invertido é aquela ideia de eu somar, de eu inverter inputs e outputs. Lá no trabalho do Rio de Janeiro, o que eles fazem é pegar 1 menos o índice de eficiência invertida. O que eu propus foi pegar o inverso do resultado da fronteira invertida e normalizar ele depois. Por que 1 menos o resultado não é bom? Porque os que estiverem na fronteira invertida, eles vão acabar tendo um índice igual a 0. Isso na média geométrica ele já inviabiliza. Então, eu propus essa ideia de fazer o inverso, depois normalizar e ter um índice invertido. Então, ele vai ter uma dimensão que é o índice padrão, que vai de 0 a 1. Vai ter uma segunda dimensão, que também vai de 0 a 1, que é o índice invertido, que é o inverso e depois eu normalizo. Então, a diferença para o índice composto é essa, né? O uso do inverso ao invés de menos 1. E isso possibilita a normalização. Quer dizer, um índice que vai de 0 a 1. E aí eu tenho esse índice multiplicativo cruzado. A ideia é a seguinte, já que eu estou usando a média geométrica para agregar os índices, por que não usar a média geométrica dentro da variação cruzada também? Então, quer dizer, quanto maior a discrepância entre os pesos que estão sendo daquela tabela da variação cruzada, também mais isso vai penalizar esse índice multiplicativo cruzado. Então, o uso da média geométrica dentro da variação cruzada. E, a hora de calcular essa média, eu excluo a diagonal principal. Quer dizer, eu excluo os pesos da unidade de análise. É como se eu pegasse essa tabela aqui e excluísse essa coluna aqui. Aí eu faria uma média geométrica entre esses valores e esse seria o meu índice multiplicativo cruzado depois de normalizar. Quer dizer, eu calculo a média geométrica, depois eu normalizo, quer
dizer, como eu normalizo? Eu pego o maior peso e divido todo. Eu pego o maior valor encontrado e divido todo mundo por esse maior valor encontrado. Então aí eu vou ter também o índice entre 0 e 1 desse multiplicativo cruzado. Então a ideia vai ser isso aqui, né? Isso aqui é média geométrica, quer dizer, eu multiplico todo mundo, menos a V1000 da diagonal principal, e depois extraio a raiz. E eu normalizo. O que significa normalizar? Eu vou pegar o maior valor dentre todas as unidades e vou dividir todo mundo por ele. Então aí eu vou ter um índice entre 0 e 1. Então essa é a ideia desse índice aqui. Por que eu excluí a diagonal principal? Porque ela é padrão, porque ela já vai contar separado. Então ela já vai estar contando como uma dimensão à parte. Então por isso que são 3 pontos de vista, né? É os pesos mais vantajosos, que é a ideia padrão, é os pesos menos vantajosos e os pesos vantajosos das outras unidades. Então por isso que ela não está incluída. E aí eu agrego todo mundo. Quer dizer, eu dei lá uma possibilidade de dar pesos também, né? Pesos alfa, beta e gama para cada unidade, né? Porque são múltiplos pontos de vista, mas em tese eu posso considerar esse mais vantajoso que os dois. Quer dizer, eu posso considerar que o padrão, que os pesos mais vantajosos é o melhor. Então eu posso dar um peso maior do que esse e esse. Ou posso considerar que o cruzado é melhor. Então eu tenho essa possibilidade, mas o que eu usei até agora foi dando pesos iguais para todo mundo. Pesos, considerando os 3 pontos de vista igualmente. Aí eu faço uma média geométrica dos 3, do padrão invertido no multiplicativo cruzado, e divido pelo maior valor, quer dizer, eu normalizo também. Então eu vou ter um índice que agrega os 3 pontos de vista, e vou ter um índice independente para cada ponto de vista, para cada um separado. Então essa foi a ideia aqui do multiplicativo cruzado, do índice tri, que rendeu uma publicação, né, numa revista de PO. Então, já que é um método mais novo assim, de desempate, né, não surgiu nada objetivo de método de desempate objetivo depois, né, eu apresentei aqui. Mas é um método assim, que não foi usado, não é um método disseminado na literatura. Vai ser. Então, ele não é um índice simples de ser calculado. Então, isso complica. Por exemplo, a fronteira invertida é muito simples. Eu inverto input e output e extraio uma média. Isso aqui já é um método bem mais trabalhoso. Às vezes, compete demais para problemas simples. Né? Então, um bom método ele também tem que ser simples. Então, esse é um método robusto, mas tem que ter ele tem bastante complexidade embutida. Então, essa questão da média geométrica foi uma proposição baseada nessa questão dos índices, né, dessa questão econômica, mas isso também pode ter impactos, né, que poderiam ser melhor estudados, né, e também investigar melhor as possibilidades de peso para cada índice. Né? Qual é o melhor peso, o peso ideal para cada ponto de vista? Será que todos os pontos de vista são bons, são igualmente bons, ou tem um que poderia ter um peso melhor, um peso maior? Então também são questões aí para o futuro. Então acho que com isso a gente encerra a parte de métodos objetivos de desempate. Não sei se ficou alguma dúvida disso, ou se ficou claro. Sim, tranquilo? Então são diferentes maneiras de você lidar com aquela questão dos empates na DER. Então, diferentes formas de você ter resultados um pouco mais consistentes em relação à DER, sem precisar de informações externas. Sem precisar que alguém dê alguma informação extra no modelo. Então essa é a ideia. Aqui está o índice, aqui está o exemplo, né? Então, na avaliação,
No índice triplo eu tenho 3 índices que eu integro, né? O índice padrão, o índice invertido e o índice multiplicativo cruzado. O índice padrão é aquela velha história do DEM com os empates, né? Então aqui, por exemplo, 1, 2, 3 empates. Então ele vai ser um ponto de vista da análise. Aí o índice invertido é aquela história, eu troco inputs e outputs, rolo o modelo, aí eu faço o inverso do valor que eu encontrei, depois eu normalizo o que deu. Geralmente eu vou ter um valor, uma unidade só que tem um índice invertido igual a 1, mas eventualmente pode dar um empate também, mas menos, é mais raro. E o multiplicativo cruzado é aquela questão, né? Eu pego os pesos de todas as unidades, eu vou ter o problema de achar pesos únicos, né? Isso é um problema, aqui também, mas eu pego aquela matriz, excluo o resultado da unidade de análise e faço uma média geométrica, depois eu pego e normalizo o resultado, então eu vou ter esse valor. Então o que eu vou fazer é multiplicar os 3 e depois extrair a raiz cúbica, que isso é uma média geométrica. Aí eu vou chegar nesses valores aqui. Como eu não tenho nenhum valor igual a 1, eu vou pegar o maior valor, que esse aqui, 0,97, e vou dividir todo mundo por ele. Aí eu vou chegar no valor normalizado, 1, 0,93, 0,55, e assim vai. Então eu consigo um índice que incorpore diferentes pontos de vista. Então essa é a ideia por trás desse índice. Então é isso por enquanto. Tranquilo?